O som da chuva contra a janela do meu escritório criava uma melodia hipnótica enquanto eu observava as gotas deslizarem pelo vidro. Era uma dessas noites de agosto em Madrid, quando o calor do dia cede lugar a uma tempestade súbita, e eu me encontrava sozinho, como tantas outras vezes nos últimos meses. Meus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno enquanto releio o mesmo relatório pela terceira vez, mas as palavras pareciam dançar diante dos meus olhos. A verdade é que minha mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Lorenzo. Apenas pensar no nome dele fazia meu peito se apertar de uma forma que eu não conseguia explicar. Eram apenas 3 semanas desde que ele se mudara para o apartamento 302, mas sua presença já havia virado meu mundo de cabeça para baixo de maneiras que eu jamais imaginei possíveis. Fechei os olhos e permiti que a memória da noite anterior invadisse minha mente. Eu estava voltando tarde do escritório, como sempre, quando o vi na varanda dele. Mesmo na penumbra, sua silhueta era inconfundível, ombros largos, cabelos castanhos bagunçados pelo vento noturno, usando apenas uma calça de moletom cinza. Ele estava pintando, perdido em seu mundo artístico, e eu me peguei observando cada movimento de seus braços enquanto o pincel deslizava pela tela. Foi quando ele se virou e nossos olhares se encontraram através das varandas adjacentes. O sorriso que ele me direcionou foi como um soco no estômago, travesso, consciente, carregado de uma intimidade que não deveria existir entre dois homens que mal se conheciam. Senti meu rosto corar como um adolescente, mas não consegui desviar o olhar. "Boa noite, vizinho." Sua voz atravessou o espaço entre nossos apartamentos, rouca e acolhedora. "Boa noite," respondi, minha própria voz saindo mais fraca do que pretendia. Ele se aproximou da grade da varanda, apoiando os cotovelos nela, e eu fiz o mesmo involuntariamente. A distância entre nós era de apenas 2 metros, mas parecia ao mesmo tempo uma eternidade e nada. "Trabalha até tarde sempre?" perguntou, inclinando a cabeça de lado de um jeito que fez meu estômago se revirar. "É a vida de publicitário, sabe como é?" Seu riso foi baixo, quase um ronronar. "Deve ser solitário." A palavra solitário ecoou entre nós carregada de significados que eu não ousava decifrar. Helena estava há 2 meses viajando pela Ásia em sua jornada de autoconhecimento, e eu não havia contado isso para Lorenzo. Mas de alguma forma ele parecia saber. "Às vezes," admiti, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Ele se inclinou mais para frente e pude ver melhor seu rosto à luz do poste da rua. Tinha traços marcantes, uma barba por fazer que realçava sua masculinidade e olhos escuros que pareciam ver através de mim. "Se precisar de companhia..." Ele deixou a frase no ar, carregada de possibilidades que fizeram minha respiração acelerar. Antes que eu pudesse responder, ele se afastou da grade. "Tenho vinho sobrando," acrescentou casualmente, mas seus olhos ainda me estudavam intensamente. "Espanhol, claro. Muito melhor que essas importações caras que vocês executivos costumam beber." Ri, tentando manter o tom casual, mas senti o convite como uma corrente elétrica percorrendo meu corpo. "Como sabe que bebo vinhos importados?" "Intuição," respondeu, e aquele sorriso travesso apareceu novamente. "Além disso, posso ver suas garrafas através da janela da cozinha. Francês, não é?" O fato de ele ter prestado atenção suficiente nos detalhes do meu apartamento para notar minhas preferências em vinho deveria ter me incomodado. Em vez disso, senti uma excitação perigosa. Talvez eu aceite esse vinho espanhol um dia desses, ouvi-me dizendo, as palavras saindo antes que minha razão pudesse censurá-las. "Espero que seja em breve," murmurou. E a forma como disse isso, baixo, íntimo, quase como uma promessa, fez algo dentro de mim despertar violentamente. Ficamos ali, nos encarando através do espaço que nos separava, e eu senti como se estivesse à beira de um precipício. Cada instinto racional gritava para eu entrar, fechar a porta da varanda e esquecer aquela conversa. Mas uma parte mais profunda e primitiva de mim queria pular. "Boa noite, Caio," ele disse finalmente, meu nome soando diferente em sua voz. Mais quente, mais íntimo.
Boa noite, Lorenzo. Ele sorriu uma última vez, antes de desaparecer dentro do apartamento, me deixando sozinho com o coração disparado e pensamentos que eu não deveria estar tendo. Agora, sentado em meu escritório enquanto a chuva continuava sua dança contra a janela, eu me perguntava o que diabos estava acontecendo comigo. Eu era Caio Duarte, respeitado, casado, heterossexual. Tinha uma vida construída, uma reputação a zelar, princípios claros sobre quem eu era e o que queria. Então, por que não conseguia parar de pensar nos olhos escuros do meu vizinho? Por que o simples pensamento de aceitar aquele convite para o vinho fazia minha pele formigar de antecipação? Abri os olhos e me deparei com meu reflexo na janela escura. O homem que me encarava de volta parecia familiar, mas havia algo diferente ali. Uma inquietação, um desejo há muito adormecido que estava começando a despertar contra minha vontade. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Helena. Oi, amor. Sua voz chegou distante através da conexão internacional. Como você está? Bem, menti automaticamente. E você? Como está sendo a experiência no ashram? Enquanto ela me contava sobre meditações e descobertas espirituais, meus olhos se voltaram inevitavelmente para a varanda do apartamento 302. As luzes estavam acesas, mas não conseguia ver Lorenzo. Aí então decidi estender minha estadia por mais um mês, Helena estava dizendo, e levei um momento para processar suas palavras. Mais um mês? Sim, sinto que ainda não terminei minha jornada aqui. Você se importa? Sei que está sozinho, mas... Não me importo, respondi rapidamente, e a facilidade com que aceitei mais tempo sozinho deveria ter me preocupado. Faça o que for melhor para você. Depois que desliguei, ficou claro que o universo estava conspirando para me colocar em uma situação cada vez mais perigosa. Mais um mês sozinho. Mais um mês com Lorenzo a apenas uma parede de distância. Levantei-me e caminhei até a varanda. Lá embaixo, as ruas de Madrid brilhavam molhadas sob a luz dos postes. Era uma cidade que eu conhecia como a palma da minha mão, mas que de repente parecia cheia de possibilidades inexploradas. Foi quando ouvi uma batida suave na porta. Meu coração disparou imediatamente. Quem poderia ser aquela hora da noite? Caminhei até a porta, o som dos meus passos ecoando no apartamento silencioso. Quando abri, Lorenzo estava ali. Ele havia trocado a calça de moletom por jeans escuros e uma camiseta branca que destacava seu porte atlético. Na mão, segurava uma garrafa de vinho tinto e 2 copos. Desculpe incomodar tão tarde, disse, mas seu sorriso não demonstrava nenhum arrependimento. Mas notei que suas luzes ainda estão acesas e pensei, bem, ofereci vinho mais cedo. Fiquei ali parado, segurando a porta, consciente de que este era o momento decisivo. Podia agradecer educadamente e dispensá-lo, mantendo a distância segura que minha vida organizada exigia. Ou podia dar um passo para o desconhecido. Entre! Ouvi minha voz dizer como se pertencesse a outra pessoa. O sorriso dele se alargou e quando passou por mim para entrar no apartamento, senti o calor de seu corpo e o aroma de sua colônia. Algo masculino e terroso que fez minha cabeça girar. Apartamento bonito, comentou, olhando ao redor da sala de estar cuidadosamente decorada. Muito controlado. A palavra controlado soou quase como uma provocação, e percebi que ele estava certo. Tudo na minha vida era controlado, planejado, seguro. Até aquela noite. Obrigado, murmurei, fechando a porta. O som da fechadura se encaixando pareceu extraordinariamente alto no silêncio que se seguiu. Lorenzo se dirigiu até a sala de estar e colocou a garrafa e os copos na mesa de centro. Seus movimentos eram naturais, confiantes, como se já estivesse em casa. Então, disse se virando para me encarar, me conte sobre você, Caio Duarte. Além do fato de que trabalha até tarde e tem gostos caros em vinho. Havia algo em seus olhos, uma curiosidade genuína misturada com algo mais intenso, que me fez esquecer todas as respostas convencionais que eu costumava dar. Em vez disso, me ouvi dizendo, o que você quer saber? E quando ele sorriu, aquele sorriso perigoso e convidativo que já estava se tornando minha ruína, soube que esta seria uma noite que mudaria tudo.
3 semanas antes daquela noite chuvosa que mudaria tudo, eu era apenas um homem de rotina. Acordava às 6 da manhã, tomava café preto enquanto lia as notícias econômicas, vestia um de meus ternos impecáveis e seguia para o escritório da agência de publicidade onde era sócio-diretor. Voltava para casa às 9 da noite, jantava algo rápido e assistia ao noticiário antes de dormir. Fins de semana eram para trabalhos extras e eventual jantar com casais amigos. Era uma vida perfeitamente estruturada e profundamente vazia. Helena havia partido em junho para sua jornada de autoconhecimento na Ásia, deixando um vazio que eu tentava preencher com ainda mais trabalho. Nosso casamento havia se tornado uma rotina confortável, mas sem paixão. 2 pessoas que compartilhavam um sobrenome e uma conta bancária, mas pouco mais além disso. Foi nesse estado de dormência emocional que Lorenzo Vita irrompeu em minha vida. Lembro-me exatamente do momento em que o vi pela primeira vez. Era uma manhã de julho, e eu estava na varanda tomando meu café quando ouvi barulhos vindos do apartamento vizinho. O 302 estava vazio há meses, desde que a senhora Martinez se mudara para ficar perto dos filhos. Foi quando ele apareceu na varanda ao lado. Minha primeira impressão foi de movimento puro. Ele estava desempacotando caixas, carregando móveis, seu corpo se movendo com uma graça natural que capturou minha atenção imediatamente. Devia ter uns 28 anos, talvez 30, com cabelos castanhos que refletiam dourados sob o sol madrilenho e uma barba bem aparada que destacava sua masculinidade. Quando percebeu minha presença, me direcionou um sorriso espontâneo que me deixou momentaneamente sem palavras. "Buenos dias, vecino", disse com um sotaque que não consegui identificar imediatamente. "Italiano", percebi depois. "Bom dia", respondi em espanhol, tentando manter a cordialidade casual de vizinhos. "Lorenzo Vita", se apresentou, limpando a mão na camiseta antes de estendê-la através do pequeno espaço que separava nossas varandas. "Caio Duarte", respondi, apertando sua mão. Sua pele era quente e ligeiramente áspera. Mãos de quem trabalha com as próprias mãos, pensei. "Brasileiro?", perguntou, e seu interesse genuíno me surpreendeu. "Sim, mas moro aqui há 10 anos. Eu sou de Florença", disse, e isso explicava o sotaque melodioso. "Vim para Madrid por causa do trabalho, sou artista plástico." Isso também explicava as mãos, as roupas manchadas de tinta que pude ver através da janela aberta de seu apartamento, e a forma como seus olhos pareciam estar constantemente observando, absorvendo detalhes. "Bem-vindo ao prédio", disse, tentando encerrar a conversa educadamente. Tinha uma reunião em 1 hora e ainda precisava me arrumar, mas Lorenzo não parecia com pressa de encerrar nossa conversa. "Você trabalha com o quê?", perguntou, se apoiando na grade da varanda de uma forma descontraída, que me fez consciente da minha própria postura rígida. "Publicidade. Tenho uma agência no centro." Ele assentiu, me estudando com aqueles olhos escuros de uma forma que me deixou inquieto. Era como se estivesse tentando me decifrar, ler nas entrelinhas da minha resposta formal. "Deve ser interessante", disse finalmente. "Criar desejos nas pessoas." A forma como ele disse "desejos", com uma leve ênfase, um tom quase provocativo, fez algo se mexer no meu estômago. "É mais sobre estratégia de mercado, na verdade", respondi, tentando manter o tom profissional. Seu sorriso se alargou. "Claro que é." Houve um momento de silêncio em que nos encaramos através do espaço que nos separava. Senti uma estranha tensão no ar, algo que não conseguia nomear, mas que me fazia querer tanto fugir quanto me aproximar. "Bem", disse finalmente, "preciso me arrumar para o trabalho." "Claro", Lorenzo concordou, mas seus olhos ainda me estudavam com aquela intensidade perturbadora. "Nos vemos por aí, Caio." A forma como disse meu nome, rolando as sílabas com aquele sotaque italiano, deveria ter sido apenas cordial, mas soou íntimo demais, familiar demais para um primeiro encontro. Durante os dias seguintes, comecei a notar Lorenzo mais do que deveria. Ele tinha horários irregulares. Às vezes o via pintando na varanda ao meio-dia, outras vezes o escutava se movimentando no apartamento de madrugada.
Sua presença trazia uma energia diferente para o prédio, uma vivacidade que contrastava com a quietude habitual. Comecei a tomar café na varanda mais frequentemente, sempre com a desculpa de verificar o tempo ou simplesmente aproveitar o ar matinal. Na verdade, estava esperando vê-lo, e ele parecia estar fazendo a mesma coisa. Nossos encontros casuais se tornaram uma rotina não declarada. Ele sempre tinha um sorriso pronto, sempre uma observação ou pergunta que me forçava a permanecer alguns minutos a mais na varanda. Falávamos sobre trivialidades, o tempo, o trânsito de Madrid, diferenças culturais entre Brasil e Itália, mas havia uma subcorrente em nossas conversas que eu não conseguia ignorar. Foi durante uma dessas conversas matinais que ele mencionou estar solteiro. "E sua esposa?" perguntou certo dia, notando a aliança no meu dedo. "Ela trabalha cedo também?" "Ela está viajando", respondi. E algo no meu tom deve ter revelado mais do que pretendia. Lorenzo inclinou a cabeça, me estudando. "Viagem longa?" "Bem longa", admiti. "Alguns meses." Ele assentiu lentamente e vi algo mudar em sua expressão. Uma compreensão, talvez, ou reconhecimento. "Deve ser difícil", disse suavemente. "Ficar sozinho em um apartamento grande assim." Havia compaixão em sua voz, mas também algo mais. Uma oferta implícita de companhia que fez meu pulso acelerar. "Estou acostumado", menti. "Ninguém se acostuma com a solidão", respondeu, e a sabedoria em suas palavras me atingiu em cheio. "Apenas finge que se acostumou." Nos encaramos em silêncio por um momento e senti como se ele pudesse ver através de todas as camadas de controle e respeitabilidade que eu havia construído ao meu redor. "Tenho que ir", murmurei, mas não me movi. "Eu sei", disse Lorenzo, mas também não se afastou da grade da varanda. Foi nesse momento que percebi o quão perigosa estava se tornando nossa dinâmica. Havia uma atração magnética entre nós que desafiava toda a lógica. Eu era um homem casado, heterossexual, estabelecido. Ele era meu vizinho, um artista jovem e livre. Não deveria haver nada além de cordialidade entre nós. Mas quando Lorenzo sorria para mim todas as manhãs, quando seus olhos se demoravam em meu rosto um segundo a mais do que o apropriado, quando sua voz ganhava aquele tom íntimo que fazia minha pele formigar, eu sentia algo acordar dentro de mim. Algo que havia estado adormecido por tanto tempo que eu havia esquecido de sua existência. A primeira vez que Lorenzo bateu na minha porta foi em uma tarde de sexta-feira. Eu havia voltado mais cedo do escritório, algo raro para mim, e estava tentando decidir o que fazer com as horas vazias que se estendiam até segunda-feira, quando ouvi as batidas suaves. Quando abri a porta, ele estava ali com uma expressão ligeiramente constrangida e uma tigela nas mãos. "Desculpe incomodar", disse, "mas estou fazendo risoto e acabei fazendo demais. Pensei que talvez você quisesse um pouco." O aroma que subia da tigela era celestial. Cogumelos, vinho branco, queijo parmesão. Meu estômago roncou audivelmente, me lembrando de que eu havia pulado o almoço. "Você não precisa..." comecei, mas ele balançou a cabeça. "Sério, é demais para uma pessoa só. E além disso, seu sorriso se tornou travesso. Quero uma desculpa para conhecer melhor meu vizinho misterioso." Misterioso. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu o convidava para entrar. Eu me via como alguém direto, transparente, sem mistérios, mas aparentemente Lorenzo via algo diferente. Ele se moveu pela minha cozinha com uma familiaridade natural, aquecendo o risoto, procurando pratos nos armários, como se já soubesse onde encontrá-los. Havia algo hipnótico em observá-lo. A forma como suas mãos se moviam com precisão, como ele provava a comida com uma expressão concentrada, como parecia completamente à vontade em meu espaço pessoal. "Vinho?" perguntou, notando minha adega. "Claro", respondi, escolhendo uma garrafa de Rioja que tinha guardado para uma ocasião especial. Lorenzo ergueu uma sobrancelha quando viu o rótulo. "Impressionante! Reserva de 2015? Você entende de vinhos? Meu pai tinha um restaurante em Florença", explicou, abrindo a garrafa com movimentos experientes. "Cresci entre cozinha e adega." Sentamos à mesa da minha sala de jantar e, pela primeira vez em meses, compartilhei uma refeição com alguém. O risoto estava perfeito.
cremoso, rico, com um equilíbrio de sabores que falava de técnica e paixão. O vinho complementava beautifully, e logo nos encontramos em uma conversa fluida sobre comida, viagem, arte. Lorenzo tinha uma forma de falar que me cativava completamente. Ele gesticulava enquanto contava histórias, seus olhos se animavam quando falava sobre sua arte, e ria com uma espontaneidade que me fazia querer dizer coisas engraçadas apenas para ouvir aquele som novamente. E você? Perguntou depois de me contar sobre uma exposição desastrosa em Roma. Sempre quis trabalhar com publicidade? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava sobre meus sonhos, meus desejos reais. Na verdade, queria ser escritor. Ouvi-me admitindo. Escrevi alguns contos na universidade, até comecei um romance. O que aconteceu? A vida, respondi com um encolher de ombros. Formatura, trabalho, casamento, responsabilidades. Sabe como é. Lorenzo me estudou por um longo momento, seu copo de vinho parado no meio do caminho para os lábios. Não, na verdade não sei, disse suavemente. Sempre fiz o que quis fazer. Havia algo em seu tom, não julgamento, mas uma espécie de tristeza compassiva que me fez me sentir exposto, como se ele pudesse ver todas as concessões que eu havia feito, todos os sonhos que havia enterrado, em nome da segurança e respeitabilidade. Deve ser bom, murmurei, ter essa liberdade. Tem um preço, disse Lorenzo. Liberdade sempre tem, mas pelo menos quando olho no espelho, reconheço quem está olhando de volta. Suas palavras me atingiram como um soco. Quando foi a última vez que eu havia realmente me reconhecido no espelho? Quando parei de ver Caio, o sonhador que queria escrever histórias, e comecei a ver apenas o executivo bem-sucedido e o marido responsável? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Lorenzo disse, se inclinando ligeiramente para a frente. Meu coração acelerou. Claro! Você é feliz? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Era tão simples, tão direta, mas eu não conseguia encontrar uma resposta. Ou melhor, não conseguia encontrar uma resposta que fosse verdadeira e que eu tivesse coragem de dizer em voz alta. É uma pergunta complicada, disse finalmente. Na verdade, não é, Lorenzo replicou gentilmente. Felicidade é uma sensação, não uma análise. Você sente ou não sente? Olhei para ele. Realmente olhei. E vi algo em seus olhos que me fez entender que esta não era uma conversa casual. Era um convite para a honestidade, para a vulnerabilidade, para algo real em meio a uma vida que havia se tornado uma performance bem ensaiada. Não, admiti em voz baixa. Não sou feliz. Há muito tempo. Lorenzo assentiu como se já soubesse a resposta. E o que você vai fazer sobre isso? Não sei se posso fazer alguma coisa, respondi honestamente. Tenho responsabilidades, compromissos. Tem também uma vida, ele interrompeu suavemente. Uma vida que é sua, não de mais ninguém. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de suas palavras se estabelecendo entre nós. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o som distante do trânsito na rua, minha própria respiração ligeiramente acelerada. Lorenzo, comecei, mas não sabia como continuar. Não sabia nem o que queria dizer. Ele se inclinou ainda mais para frente, nossos rostos agora separados por apenas alguns centímetros através da mesa. Podia sentir o calor emanando de sua pele, o aroma de sua colônia misturado com o vinho. Caio, disse meu nome como uma carícia. Você não precisa decidir nada hoje, mas precisa pelo menos se permitir sentir. Sua mão se moveu através da mesa e cobriu a minha. O toque foi elétrico, seus dedos quentes e levemente ásperos contra minha pele. Não era um toque sexual, mas era íntimo de uma forma que me deixou sem ar. Olhei para nossas mãos juntas e senti algo se quebrar dentro de mim. Não era apenas o toque, era a gentileza, a atenção genuína, a forma como ele parecia realmente me ver. Há quanto tempo ninguém me tocava assim? Há quanto tempo ninguém se interessava pela pessoa por trás da fachada profissional? Eu tentei falar, mas as palavras morreram em minha garganta. Lorenzo apertou minha mão suavemente. Não precisa dizer nada. Mas eu queria dizer. Queria contar sobre os anos de vazio, sobre o casamento que havia se tornado uma encenação,
sobre a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Queria admitir que sua presença havia acordado algo em mim que eu pensava estar morto. Em vez disso, apenas permiti que ele segurasse minha mão enquanto o sol se punha através das janelas da sala de jantar, pintando tudo em tons dourados. Era um momento de pura intimidade, mais íntimo do que qualquer coisa que eu havia experimentado em anos. Quando finalmente se afastou, senti um vazio imediato onde sua mão havia estado. "Obrigado pelo jantar", disse, sua voz ligeiramente rouca. "E pela conversa." "Obrigado pelo risoto", respondi, tentando manter minha voz normal. Estava delicioso. Ele sorriu, aquele sorriso que estava se tornando minha perdição, e se levantou. "Talvez possamos fazer isso novamente." Não era realmente uma pergunta, mas eu assenti mesmo assim. Na porta, ele se virou para me encarar uma última vez. "Caio?" "Sim?" "Permita-se sentir", repetiu suavemente. "Você merece isso." E então ele se foi, me deixando sozinho com o aroma de cogumelos ainda no ar e a sensação persistente de seus dedos contra os meus. Naquela noite, deitado na cama, repliquei nossa conversa repetidamente. As perguntas de Lorenzo ecoavam em minha mente, forçando-me a confrontar verdades que eu havia evitado por anos. Quando foi a última vez que me senti verdadeiramente vivo? Quando parei de fazer escolhas baseadas no que eu queria e comecei a fazer apenas o que era esperado de mim? E por que o toque de um homem, de Lorenzo, havia despertado sensações que eu nem sabia que existiam dentro de mim? Virei de lado e olhei pela janela em direção ao apartamento 302. As luzes estavam apagadas, mas saber que Lorenzo estava ali, tão perto, me deixava inquieto de uma forma que não conseguia explicar. Pela primeira vez em anos, adormeci pensando em possibilidades em vez de responsabilidades. E pela primeira vez em anos, acordei ansioso pelo que o dia seguinte poderia trazer. O despertar havia começado. E aí, pessoal? Estão gostando dessa história intensa entre Caio e Lorenzo? Confesso que estou curiosa para saber o que vocês estão achando desses primeiros encontros e da química que está se formando entre eles. Deixem nos comentários suas impressões. Estão torcendo para que Caio se permita viver essa descoberta ou acham que ele deveria manter a distância? A tensão está só começando. Os dias seguintes àquela primeira noite íntima passaram em uma névoa de expectativa e confusão. Eu me pegava prestando atenção a cada som vindo do apartamento 302, meu coração acelerando sempre que ouvia passos no corredor, esperando secretamente que fossem de Lorenzo vindo em minha direção. Nossa rotina de encontros matinais na varanda havia ganhado uma nova dimensão. Onde antes havia apenas cordialidade de vizinho, agora existia uma corrente subterrânea de intimidade, como se compartilhássemos um segredo que ninguém mais conhecia. E talvez compartilhássemos mesmo. Foi numa manhã de segunda-feira que tudo mudou. Eu estava na varanda, como de costume, fingindo ler e-mails no celular enquanto, na verdade, esperava que Lorenzo aparecesse. O calor de agosto já estava intenso mesmo às 8 da manhã, e eu havia optado por uma camisa de linho branca e calças de alfaiataria claras, uma concessão ao verão que minha natureza formal raramente permitia. Quando a porta da varanda dele se abriu, senti aquela familiar aceleração do pulso. Mas desta vez foi diferente. Lorenzo saiu usando apenas uma toalha enrolada na cintura, os cabelos ainda molhados do banho, gotículas de água deslizando por seu peito e ombros definidos. Minha boca secou instantaneamente. "Buenos dias, Caio", disse com aquele sorriso matinal, aparentemente inconsciente do efeito devastador que sua semi-nudez estava tendo em mim. Bom dia", consegui responder, forçando meus olhos a permanecerem em seu rosto, embora cada instinto me implorasse para explorar o corpo magnificamente esculpido à minha frente. "Desculpa aparecer assim", disse, passando uma mão pelos cabelos molhados. "Esqueci de estender minha roupa na varanda ontem à noite e agora está tudo úmido." Ele se moveu para pegar algumas peças de roupa penduradas numa corda improvisada e tive uma visão completa de seu físico. Lorenzo claramente se exercitava. Seus ombros eram largos, o peito definido sem ser exagerado, e uma trilha de pelos escuros descia de seu umbigo até desaparecer sob a toalha.
Senti algo se agitar no fundo do meu estômago, uma sensação que eu não experimentava há anos e certamente nunca em relação a outro homem. Tudo bem, murmurei, minha voz saindo mais rouca que o normal. Lorenzo deve ter percebido algo em meu tom, porque se virou para me encarar completamente. Nossos olhares se encontraram, e por um momento que pareceu uma eternidade, ficamos apenas nos encarando através do pequeno espaço que separava nossas varandas. Havia algo diferente em seus olhos naquela manhã, uma intensidade, uma consciência que não estava lá antes, como se ele soubesse exatamente o efeito que estava causando em mim e estivesse gostando disso. Caio, disse meu nome lentamente, quase experimentalmente. Posso te fazer uma pergunta? Assenti, não confiando em minha voz. Você já pensou em quebrar suas próprias regras? A pergunta me atingiu como um raio. Era vaga o suficiente para ter múltiplas interpretações, mas específica o suficiente para que eu soubesse exatamente sobre o que ele estava falando. O que você quer dizer? Perguntei, embora soubéssemos ambos que eu havia entendido perfeitamente. Lorenzo se aproximou da grade que separava nossas varandas e pude ver cada detalhe de sua pele ainda úmida do banho, cada músculo definido de seu abdômen. Você sabe o que eu quero dizer, respondeu suavemente, sua voz carregada de significado. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ali estava, o momento que eu simultaneamente desejava e temia. A pergunta que havia estado implícita em cada olhar, cada sorriso, cada conversa que tivemos. Lorenzo, comecei, mas não sabia como continuar. Não precisa responder agora, disse, mas seus olhos continuaram fixos nos meus. Apenas pense sobre isso. Ele se afastou da grade e caminhou de volta para dentro do apartamento, me deixando sozinho com o coração disparado e uma excitação que eu não sabia como processar. Pelo resto do dia, não consegui me concentrar em nada. Durante as reuniões, minha mente voltava constantemente para aquela imagem. Lorenzo seminu na varanda, a forma como me olhou, a pergunta que ecoava incessantemente em meus pensamentos. Você já pensou em quebrar suas próprias regras? A verdade era que eu havia passado a vida inteira seguindo regras. Regras sobre como um homem deveria se comportar, sobre o que constituía uma vida respeitável, sobre os limites do que era aceitável desejar. E até 3 semanas atrás, essas regras haviam me servido bem. Me deram uma carreira bem-sucedida, um casamento estável, o respeito da comunidade. Mas agora, pela primeira vez, eu estava questionando se elas me tinham dado felicidade. Naquela noite, decidi ficar até mais tarde no escritório, tentando evitar a tentação de procurar Lorenzo. Mas às 10 da noite, quando finalmente cheguei em casa, encontrei um bilhete escorregado por baixo da minha porta. Caio, fiz paella para o jantar e sobrou bastante. Está na geladeira se você quiser esquentar. A chave de reserva está embaixo do vaso de plantas ao lado da porta. L. Segurei o papel entre os dedos, lendo as palavras repetidamente. Ele havia deixado comida para mim, me dado acesso ao seu apartamento. Era um gesto de confiança e intimidade que me deixou simultaneamente tocado e aterrorizado. Fiquei parado no corredor por vários minutos, segurando aquele bilhete e enfrentando uma escolha que sabia ser decisiva. Podia subir para meu apartamento, ignorar o convite implícito e manter as coisas seguras e previsíveis. Ou podia aceitar o que Lorenzo estava oferecendo. Não apenas comida, mas uma porta para possibilidades que eu nem ousava imaginar completamente. Antes que pudesse mudar de ideia, me encontrei procurando a chave embaixo do vaso de plantas. O apartamento de Lorenzo era como um mundo completamente diferente do meu. Onde o meu era organizado e minimalista, o dele era cheio de vida e cor. Quadros em vários estágios de conclusão adornavam as paredes, pincéis e tubos de tinta estavam espalhados sobre uma mesa improvisada e o aroma de óleo de linhaça e tinta acrílica impregnava o ar. Era o espaço de alguém que vivia de forma autêntica, sem se desculpar por sua paixão ou criatividade. Encontrei a paella na geladeira, junto com outro bilhete. Esquente por 3 minutos no micro-ondas. O vinho está na mesa da sala. Divirta-se explorando. L.
Divirta-se explorando. As palavras me fizeram sorrir apesar da minha nervosidade. Lorenzo tinha uma forma de transformar até os momentos mais simples em aventuras. Aquecer a comida e me servir vinho no apartamento de outro homem deveria ter me parecido estranho, transgressor. Em vez disso, me senti mais relaxado do que havia me sentido em semanas. Havia algo libertador em estar cercado pela criatividade de Lorenzo, em ser temporariamente parte de seu mundo caótico e vibrante. Estava examinando uma tela particularmente intrigante, uma paisagem abstrata em tons de azul e dourado que de alguma forma capturava a essência do pôr-do-sol madrilenho. Quando ouvi a chave na fechadura. "Caio!" A voz de Lorenzo ecoou pelo apartamento. "Aqui!" respondi, me virando para vê-lo entrar na sala. Ele havia trocado a toalha por jeans escuros e uma camiseta branca simples, mas ainda havia algo devastadoramente atraente em sua aparência casual. Talvez fosse a forma como os jeans se ajustavam perfeitamente aos seus quadris, ou como a camiseta destacava seus ombros largos, ou talvez fosse simplesmente o sorriso genuíno que se espalhou por seu rosto quando me viu. "Espero que não se importe por eu ter entrado", disse. Estava voltando de uma caminhada e vi a luz acesa. "É o seu apartamento", respondi, levantando o copo de vinho. "Obrigado pela paella, estava deliciosa." "De nada", disse, se aproximando para servir vinho para si mesmo. Nossos corpos quase se tocaram quando ele passou por mim para alcançar a garrafa, e senti aquela familiar corrente elétrica. "Gostou dos quadros?" perguntou, notando meu interesse na paisagem abstrata. "São incríveis", respondi honestamente. "Especialmente este. Consegue capturar algo, não sei, emocional sobre Madrid." Lorenzo se posicionou ao meu lado, estudando sua própria obra. "É engraçado você dizer isso. Pintei este numa noite em que me sentia particularmente solitário. Às vezes, a arte é a única forma de expressar o que não conseguimos dizer em palavras." Olhei para ele, notando a vulnerabilidade em sua voz. "Você se sente solitário frequentemente?" Ele deu de ombros, tomando um gole de vinho. "Escolhi uma vida de liberdade, mas liberdade muitas vezes significa solidão, especialmente quando você está sempre se movendo, sempre recomeçando em lugares novos. É por isso que você veio para Madrid?" "Parcialmente", disse, se virando para me encarar. "Mas também vim porque senti que estava ficando muito confortável em Florença. Conforto pode ser perigoso para um artista. Pode fazer você estagnar." Havia algo em suas palavras que ressoava profundamente comigo. Eu havia passado anos em um estado de conforto que havia se tornado estagnação. "E você, Caio?" perguntou suavemente. "O que te faz sentir vivo?" A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém me perguntava sobre isso há anos. Helena certamente nunca perguntou. "Eu não sei", admiti. "Acho que parei de prestar atenção no que me faz sentir vivo." Lorenzo colocou seu copo na mesa e se virou completamente para mim. Estávamos agora face a face, apenas alguns centímetros nos separando. "Posso te ajudar a descobrir?" perguntou, sua voz baixa e íntima. Meu coração começou a bater aceleradamente. Havia algo na forma como ele disse isso, carregado de possibilidades e promessas, que me deixou sem ar. "Como?" consegui perguntar. Em vez de responder com palavras, Lorenzo levantou lentamente sua mão e tocou meu rosto. Seus dedos eram quentes contra minha pele e senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. "Sentindo", murmurou, seus olhos fixos nos meus, permitindo-se sentir sem julgamento, sem medo. Sua mão ainda estava em meu rosto, o polegar traçando suavemente minha bochecha. Era o toque mais íntimo que eu havia experimentado em anos, e vinha de um homem. Deveria ter me assustado, deveria ter me feito recuar. Em vez disso, me encontrei se inclinando para o toque. "Caio." Lorenzo murmurou meu nome como uma oração. "Sim." Minha voz saiu como um sussurro. "Posso te beijar?" A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Era o momento decisivo, o ponto sem retorno. Uma parte de mim, a parte racional, casada, respeitável, gritava para eu dizer não, para recuar, para manter a distância segura. Mas uma parte mais profunda,
Uma parte que havia estado dormindo por tanto tempo que eu havia esquecido de sua existência, sussurrava sim. Sim, ouvi minha voz dizer, como se pertencesse a outra pessoa. Lorenzo se inclinou lentamente, dando-me tempo para mudar de ideia, para recuar. Mas eu não recuei. Em vez disso, fechei os olhos e me permiti sentir. Quando nossos lábios se tocaram, foi como se o mundo inteiro mudasse de foco. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas quando não resisti, quando na verdade respondi, inclinando-me para mais perto, tornou-se mais profundo, mais urgente. Os lábios de Lorenzo eram macios, mas firmes, e ele beijava com uma paixão controlada que me deixou tonto. Senti suas mãos se moverem para minha cintura, me puxando para mais perto, e respondi colocando minhas próprias mãos em seus ombros. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Lorenzo apoiou sua testa na minha, seus olhos ainda fechados. Meu Deus, murmurou. Eu nunca... Comecei, mas não sabia como terminar a frase. Lorenzo abriu os olhos e me olhou com uma ternura que me deixou vulnerável. Nunca o quê? Nunca beijei um homem, admiti, sentindo meu rosto corar. Seu sorriso foi gentil, compreensivo. E como se sentiu? Pensei na pergunta honestamente. Como me senti? Confuso, assustado, culpado, mas também mais vivo do que havia me sentido em anos, como se estivesse acordando. Disse finalmente. Lorenzo assentiu como se entendesse perfeitamente. Isso é bom, Caio. Acordar é sempre bom, mesmo quando dói. Ficamos ali por um momento simplesmente nos olhando, processando o que havia acontecido. Eu sabia que minha vida havia mudado irrevogavelmente naquele instante. Não havia como voltar atrás, como fingir que aquele beijo não havia acontecido. Eu deveria ir, disse finalmente, embora não quisesse. Deveria? Lorenzo perguntou suavemente. Ou você quer ir? Era uma distinção importante. Deveria ir por causa das expectativas, das regras, do que era apropriado. Mas o que eu queria? Não quero, admiti em voz baixa. Então fique, disse simplesmente. Pelo menos por mais um pouco. E eu fiquei. Ficamos conversando até altas horas, bebendo vinho e explorando territórios emocionais que eu não havia visitado em anos. Lorenzo me contou sobre relacionamentos passados, homens e mulheres, ele esclareceu casualmente. Sobre sua arte, sobre a solidão de uma vida nômade. Eu me abri sobre minha infância no Brasil, sobre os sonhos que havia abandonado, sobre a sensação crescente de estar vivendo a vida de outra pessoa. Não nos beijamos novamente naquela noite, mas houve uma intimidade em nossa conversa que foi quase tão intensa quanto o beijo. Era como se aquele primeiro toque tivesse quebrado uma barreira, permitindo que fôssemos honestos um com o outro de uma forma que raramente era possível. Quando finalmente voltei para meu apartamento às 2 da manhã, me senti como se estivesse flutuando. Deitei na cama que havia compartilhado com Helena por 7 anos e tentei processar tudo o que havia acontecido. Havia beijado um homem. Havia gostado. Havia querido mais. O que isso significava sobre quem eu era? Sobre meu casamento? Sobre toda a vida que eu havia construído? Não tinha respostas para essas perguntas, mas pela primeira vez em anos tinha algo mais valioso que respostas. Tinha possibilidades. A semana seguinte passou em uma névoa de expectativa e confusão interna. Lorenzo e eu retomamos nossa rotina de encontros matinais na varanda, mas agora havia uma dimensão completamente nova em nossas interações. Cada sorriso carregava significado, cada olhar se demorava um segundo a mais do que o apropriado, cada palavra casual parecia ter camadas de subtexto. Eu me pegava pensando nele durante as reuniões no escritório, me distraindo no meio de apresentações importantes, ao lembrar da sensação de seus lábios contra os meus. Era como se aquele beijo tivesse acordado uma parte de mim que havia estado adormecida, e agora ela se recusava a voltar ao sono. Na quinta-feira, Helena ligou. Oi, amor. Sua voz chegou distante e cheia de eco através da conexão internacional. Como você está? Bem, respondi automaticamente, mas a palavra soou falsa até para meus próprios ouvidos. Tem certeza? Você parece diferente.
Por um momento me perguntei se ela podia de alguma forma sentir a mudança em mim através da ligação. Se podia perceber que o homem com quem havia se casado estava questionando tudo sobre si mesmo. Só trabalho. Menti. Você sabe como é. Helena suspirou. Caio, precisamos conversar quando eu voltar. Sobre nós, sobre nosso casamento. Esta distância me fez perceber algumas coisas. Meu estômago se apertou. Que tipo de coisas? Não pelo telefone, disse suavemente. Mas acho que ambos sabemos que não temos sido felizes há um tempo. A honestidade em sua voz me atingiu como um soco. Durante anos, tínhamos mantido a pretensão de que nosso casamento estava bem, que éramos um casal sólido e estável. Mas, aparentemente, assim como eu, Helena havia estado fingindo. Helena, comecei, mas não sabia o que dizer. Está tudo bem, Caio, disse gentilmente. Às vezes as pessoas crescem em direções diferentes. Não é culpa de ninguém. Depois que desliguei, fiquei sentado em minha mesa por um longo tempo, processando a conversa. Uma parte de mim se sentia aliviada. Se Helena também havia percebido que nosso casamento estava falhando, talvez eu não fosse o único culpado. Mas outra parte se sentia culpada pelo alívio, sabendo que meus sentimentos por Lorenzo haviam complicado tudo de formas que eu ainda não estava pronto para enfrentar. Naquela noite, encontrei outro bilhete de Lorenzo embaixo da minha porta. Estou cozinhando ossobuco hoje à noite. Interessado em uma lição de culinária italiana? Apartamento 302, 8 p.m. L. Olhei para o bilhete, sentindo aquela familiar aceleração do pulso. Era mais que um convite para jantar. Era uma oportunidade de estar sozinho com ele novamente, de explorar os sentimentos confusos que haviam sido despertados por nosso beijo. Às 8 em ponto, bati na porta do apartamento 302. Lorenzo abriu a porta usando um avental sobre jeans e uma camisa azul que destacava seus olhos. Havia farinha em suas mãos e um sorriso caloroso em seu rosto. Pontual como sempre, disse, me convidando para entrar. Espero que esteja com fome. O apartamento estava cheio do aroma de alho, vinho e ervas. Na cozinha, panelas borbulhavam no fogão e ingredientes estavam organizados com precisão militar. Impressionante, comentei, genuinamente admirado com a operação culinária em andamento. Meu pai sempre dizia que cozinhar é uma forma de amar, Lorenzo disse, verificando uma das panelas. Você coloca sua alma na comida e quando alguém come, está recebendo um pedaço de você. Havia algo profundamente íntimo na forma como ele disse isso, como se estivesse me oferecendo mais do que apenas uma refeição. O que posso fazer para ajudar? Perguntei. Pode fazer a salada, disse, indicando uma pilha de verduras, e me contar sobre seu dia. Enquanto cortávamos legumes e conversávamos sobre trivialidades, senti uma domesticidade natural se estabelecer entre nós. Havia algo hipnótico em trabalhar lado a lado na cozinha pequena, nossos corpos ocasionalmente se tocando quando alcançávamos o mesmo ingrediente ou dividíamos o espaço limitado. Posso te fazer uma pergunta? Lorenzo disse depois de um tempo. Claro, respondi, embora meu coração tivesse acelerado. Você se arrependeu? Do que aconteceu na semana passada? A pergunta me pegou no meio de cortar um tomate. Pausei, a faca suspensa no ar, pensando na resposta honesta. Não, disse finalmente. Deveria me arrepender? Lorenzo se virou para me encarar completamente, ignorando a panela no fogão. Não há should ou shouldn't quando se trata de sentimentos, Caio. Há apenas o que é verdadeiro para você. E se eu não souber o que é verdadeiro? Perguntei, colocando a faca para baixo. Então você descobre, disse simplesmente. Um sentimento de cada vez. Ele se aproximou de mim e senti aquela familiar eletricidade no ar. Estávamos na cozinha iluminada, cercados pelos sons e aromas do jantar sendo preparado, mas de repente nada mais existia além dos olhos escuros de Lorenzo, fixos nos meus. Caio, murmurou, levantando a mão para tocar meu rosto como havia feito antes. Desta vez não hesitei. Inclinei-me para o toque, fechando os olhos e permitindo que a sensação me invadisse. Posso te beijar novamente? Perguntou sua voz rouca. Em resposta, me inclinei para a frente e capturei seus lábios com os meus. Este beijo foi diferente do primeiro.
mais urgente, mais confiante. Senti as mãos de Lorenzo se moverem para minha cintura, me puxando mais perto e respondi passando meus braços ao redor de seu pescoço. Quando sua língua tocou a minha, um som baixo escapou de minha garganta. Um som de prazer puro que me surpreendeu com sua intensidade. Lorenzo respondeu aprofundando o beijo, pressionando meu corpo contra o balcão da cozinha. Podia sentir o calor de seu corpo contra o meu, a solidez de seus músculos sob a camisa, o aroma de sua pele misturado com os temperos da cozinha. Era avassalador e perfeito ao mesmo tempo. Foi o cheiro de algo queimando que finalmente nos separou. Merda! Lorenzo murmurou, se afastando rapidamente para verificar as panelas. Fiquei encostado no balcão, respirando pesadamente e observando-o salvar o jantar. Havia algo profundamente atraente na forma como ele se movia pela cozinha, competente, confiante, completamente à vontade em seu elemento. Tudo bem? Perguntei quando ele desligou o fogo sob uma das panelas. Perfeitamente, disse, se virando para me dar aquele sorriso devastador. Embora eu tenha que admitir que você é uma distração e tanto, senti meu rosto corar, mas desta vez não foi de constrangimento. Era antecipação pura. O jantar foi uma experiência sensorial completa. O ossobuco estava perfeitamente temperado, derretendo na boca, e Lorenzo havia escolhido um barolo que complementava a carne magnificamente. Mas mais que a comida, era a companhia que me cativava. Lorenzo contava histórias de sua infância em Florença, de tardes passadas na cozinha de seu pai aprendendo receitas que haviam sido passadas através de gerações. Eu compartilhei memórias de minha própria família no Brasil, de domingos com minha avó fazendo pão de açúcar e contando histórias. Você deveria escrever sobre isso, Lorenzo disse em um momento. Sobre suas memórias familiares, há tanta alma nessas histórias. Talvez, respondi. Mas pela primeira vez em anos, a ideia de escrever novamente não parecia impossível. Depois do jantar, nos movemos para a sala de estar com copos de vinho. Lorenzo colocou música, algo suave e italiano que eu não reconheci, e nos sentamos no sofá, mais próximos do que o estritamente necessário. Caio, disse depois de um momento de silêncio confortável. Sim, eu gosto de você, disse simplesmente. Mais do que deveria, considerando sua situação. Sua honestidade me desarma completamente. Eu gosto de você também, admiti. Mais do que deveria, considerando tudo. Ele se virou para me encarar. Onde isso nos deixa? Era a pergunta que eu havia estado evitando, mas que sabia que precisaria enfrentar eventualmente. Não sei, disse honestamente. Minha vida é complicada. A vida de todo mundo é complicada. Lorenzo respondeu suavemente. A questão é se vale a pena complicar ainda mais por algo real. E isso é real? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Em resposta, Lorenzo se inclinou e me beijou novamente. Mas desta vez, quando o beijo se aprofundou, ele não parou. Suas mãos exploraram meu rosto, meu pescoço, e eu me encontrei respondendo com uma paixão que não sabia que possuía. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Parecia real para você? Perguntou, seus olhos brilhando na luz suave da sala. Sim, admiti, minha voz rouca. Muito real. Naquela noite, pela primeira vez em minha vida adulta, me permiti simplesmente sentir sem analisar, sem julgar, sem me preocupar com as consequências. Lorenzo e eu ficamos no sofá, beijando e explorando os limites de nossa atração nascente até as primeiras horas da madrugada. Não fomos além dos beijos e carícias, mas foi suficiente para me mostrar que havia uma dimensão inteira da sexualidade e intimidade que eu nunca havia explorado. Uma dimensão que Lorenzo estava disposto a me ajudar a descobrir. Quando finalmente voltei para meu apartamento, sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não era mais apenas curiosidade ou confusão, era desejo real, sentimentos genuínos por outro homem. E pela primeira vez em minha vida, isso não me assustava, me emocionava. Nossa, a tensão está realmente esquentando entre nossos protagonistas. Estou ansiosa para saber o que vocês estão achando dessa evolução do relacionamento entre Caio e Lorenzo.
As descobertas de Caio sobre si mesmo estão tocando algum de vocês? E o que acham que vai acontecer quando Helena voltar da viagem? Deixem suas impressões nos comentários. Vocês estão torcendo para que Caio siga seus verdadeiros sentimentos ou acham que ele deveria tentar salvar o casamento? A história está ficando cada vez mais intensa. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de descobertas e contradições internas. Lorenzo e eu havíamos estabelecido uma rotina íntima que desafiava todas as categorias que eu conhecia. Não éramos apenas vizinhos, mas também não éramos exatamente namorados. Éramos algo indefinido, suspenso entre a amizade e algo muito mais profundo. Nossos encontros aconteciam quase diariamente. Às vezes, era apenas um café compartilhado na varanda pela manhã, outras vezes, jantares elaborados em seu apartamento que se estendiam até altas horas. Sempre terminavam com beijos que me deixavam tonto e questionando tudo o que pensava saber sobre mim mesmo. Lorenzo tinha uma forma única de me fazer sentir seguro para explorar esses sentimentos novos. Nunca pressionava por mais do que eu estava confortável em dar, mas também nunca deixava que meus medos me fizessem recuar completamente. Era como se ele entendesse intuitivamente que eu precisava de tempo para processar essa nova versão de mim mesmo. Foi durante uma dessas noites que ele me mostrou seus quadros mais pessoais. Geralmente não mostro estes para ninguém, disse, me guiando até um canto de seu estúdio improvisado que eu nunca havia explorado, mas sinto que você entenderia. Os quadros eram diferentes de tudo que eu havia visto dele antes. Mais abstratos, mais emocionais, pintados com uma urgência que era palpável mesmo anos depois de terem sido criados. Havia dor ali, mas também beleza, como se ele tivesse encontrado uma forma de transformar sofrimento em arte. São sobre meu relacionamento com Marco, explicou quietamente, observando minha reação. Ele foi meu primeiro amor real. Duramos 3 anos. Senti uma pontada de algo que demorei para reconhecer como ciúme. O que aconteceu? Ele queria que eu fosse alguém que não era, Lorenzo disse, tocando delicadamente a moldura de um dos quadros. Mais convencional, mais previsível. Queria que eu abandonasse a arte, que arranjasse um trabalho de verdade. No final, escolheu a segurança em vez da autenticidade. Havia uma dor residual em sua voz que me fez querer consolá-lo, mas também uma advertência implícita que eu não podia ignorar. E você nunca se arrependeu? Perguntei. De não ter feito concessões? Lorenzo se virou para me encarar, seus olhos escuros sérios. Todos os dias. Mas me arrependo mais da ideia de ter me traído por alguém que não me amava pelo que eu realmente era. Suas palavras ecoaram em minha mente pelo resto da noite. Era uma lição sobre autenticidade que eu precisava ouvir, mas também um lembrete doloroso de que minha própria situação era muito mais complicada do que a dele havia sido. O telefonema de Helena chegou numa tarde de sexta-feira, quando eu estava no escritório tentando me concentrar em uma campanha para um cliente importante. Caio, preciso te contar uma coisa. Sua voz soou diferente, mais leve, mas também mais determinada do que eu estava acostumado. O que foi? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Conheci alguém aqui no ashram, disse diretamente. Não foi planejado, não foi algo que eu procurei, mas aconteceu. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Deveria estar sentindo raiva, traição, ciúme. Em vez disso, senti apenas uma estranha sensação de alívio. Caio, você está aí? Helena perguntou quando o silêncio se prolongou. Estou, respondi finalmente. Como você se sente? Culpada, admitiu. Mas também mais viva do que me sentia em anos. Ele me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas a esposa de alguém. Suas palavras me atingiram profundamente porque ecoavam exatamente o que eu estava sentindo sobre Lorenzo. E o que você quer fazer? Quero vir para casa e conversar com você, disse suavemente. Cara a cara. Acho que ambos sabemos que nosso casamento acabou há muito tempo. Só não tivemos coragem de admitir. Helena, comecei, mas ela me interrompeu. Não é sobre culpa, Caio. É sobre honestidade. Sobre admitir que crescemos em direções diferentes e que está tudo bem. Depois que desliguei,
Fiquei sentado em minha mesa por muito tempo, olhando para a foto de nosso casamento que ficava em um canto. Éramos tão jovens naquela foto, tão cheios de esperanças e planos. Quando havia parado de reconhecer aquele homem no espelho, naquela noite contei tudo para Lorenzo. Estávamos em seu apartamento, como de costume, e eu havia acabado de provar um risoto de cogumelos que ele havia preparado quando as palavras simplesmente saíram. Helena está voltando, disse abruptamente. Ela conheceu alguém. Nosso casamento acabou. Lorenzo pausou com o garfo no meio do caminho para a boca. Como você se sente sobre isso? Aliviado, admiti, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Terrível por me sentir aliviado, mas aliviado mesmo assim. Por que terrível? Porque fui casado com ela por 7 anos. Porque deveria estar devastado. Porque... Parei, não conseguindo articular o resto. Por que você sente que deveria estar lutando por algo que não quer mais? Lorenzo perguntou gentilmente. Exatamente, murmurei. Lorenzo colocou seu garfo no prato e se virou para me encarar completamente. Caio, posso te perguntar algo? Assenti. Você ama Helena? A pergunta me pegou desprevenido pela sua simplicidade. Eu tenho carinho por ela. Respeito. Mas amor? Pausei, pensando honestamente. Não. Acho que não a amo há muito tempo. E ela te ama? Não, disse com certeza. Acho que por isso ela conseguiu se permitir conhecer outra pessoa. Lorenzo assentiu. Então por que você se sente culpado por algo que é mutuamente verdadeiro? Não tinha uma resposta para isso. Ou melhor, tinha muitas respostas. Sobre expectativas sociais, sobre o que significava ser um bom marido, sobre medo de mudança, mas nenhuma delas parecia mais importante que a verdade simples que Lorenzo havia destacado. Porque é mais fácil se sentir culpado do que enfrentar o que realmente quero, disse finalmente. E o que você realmente quer, Caio? Olhei para ele. Cabelos bagunçados, olhos escuros brilhando na luz suave, camiseta simples que destacava seus ombros largos, e senti meu coração acelerar com a mesma intensidade que sempre sentia quando ele me olhava assim. Você, disse simplesmente. Quero você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Lorenzo foi como o sol nascendo. Então me tenha. Ele se inclinou para me beijar, e desta vez não houve hesitação de nenhum dos lados. Seus lábios se moveram contra os meus com uma urgência que correspondi completamente. Minhas mãos se entrelaçando em seus cabelos enquanto ele me puxava para mais perto. Caio, murmurou contra minha boca. Tenho te desejado desde o primeiro dia. Eu também, admiti, me surpreendendo com a verdade nessas palavras. Só não sabia como admitir. Ele se afastou o suficiente para me olhar nos olhos. Tem certeza? Porque uma vez que cruzemos essa linha, não há como voltar atrás. Tenho certeza, disse. E pela primeira vez em semanas, realmente tinha. Lorenzo me beijou novamente e desta vez, quando ele me puxou para mais perto, eu não resisti. Permiti que ele me guiasse para o sofá, onde nos beijamos com uma paixão que eu não sabia que possuía. Suas mãos exploraram meu corpo por cima da roupa e eu fiz o mesmo, meus dedos traçando os músculos de seus ombros e costas. Quando ele começou a desabotoar minha camisa, não protestei. Quando suas mãos tocaram minha pele nua, arquejei de prazer. Você é lindo, murmurou contra meu pescoço, seus lábios traçando uma trilha de beijos que me deixou tremendo. Nunca havia me sentido desejado daquela forma. Não por Helena, não por ninguém. Era intoxicante e assustador ao mesmo tempo. Lorenzo, murmurei quando suas mãos se moveram mais baixo. Eu nunca, com um homem. Eu sei, disse suavemente, levantando a cabeça para me olhar. Vamos devagar. Você controla o ritmo. Suas palavras me deram a coragem de continuar explorando. Quando finalmente nos despimos completamente, senti uma vulnerabilidade que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Lorenzo me tocou com uma reverência que me deixou sem fôlego. Suas mãos e boca explorando meu corpo de formas que eu nunca havia imaginado. E quando retribuí o toque, quando explorei sua pele e músculos, senti uma conexão que ia muito além do físico. Não fizemos amor naquela noite. Era cedo demais. Eu ainda não estava pronto para isso.
Mas o que compartilhamos foi profundamente íntimo, uma descoberta mútua que me deixou mudado em níveis fundamentais. Depois, deitados no sofá com apenas uma manta nos cobrindo, Lorenzo traçou padrões preguiçosos em meu peito. Como você se sente? Perguntou suavemente. Diferente, admiti. Como se tivesse descoberto uma parte de mim que não sabia que existia. E isso te assusta? Deveria, disse honestamente. Mas não assusta. Pela primeira vez em anos me sinto completo. Lorenzo levantou a cabeça para me olhar. Você sabe que isso vai mudar tudo, não é? Sua vida, como as pessoas te veem, como você se vê. Eu sei, respondi. E estou pronto para isso. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, uma parte de mim se perguntava se realmente estava pronto para as consequências de escolher a autenticidade sobre a segurança. Helena chegou 3 dias depois, bronzeada e com uma leveza nos olhos que eu não via há anos. Quando nos sentamos na sala de estar, a mesma sala onde Lorenzo e eu havíamos compartilhado tantos momentos íntimos, senti como se 2 mundos completamente diferentes estivessem colidindo. Você parece bem, disse ela, me estudando cuidadosamente. Diferente, mas bem. Você também, respondi. E era verdade. Havia uma vitalidade nela que me lembrava da mulher por quem eu havia me apaixonado na universidade. Caio, eu preciso te contar sobre Dave. Começou. Mas eu levantei a mão. Antes de mais nada, eu preciso te contar uma coisa também, disse, meu coração batendo aceleradamente. Helena inclinou a cabeça curiosa. Te contei sobre Lorenzo, meu vizinho. Comecei, tentando encontrar as palavras certas. Bem, ele se tornou mais que um vizinho. Ela me observou por um longo momento e viu o entendimento se espalhar lentamente por seu rosto. Você está me dizendo que está envolvido com outro homem? Perguntou suavemente, sem julgamento em sua voz. Sim, admiti, sentindo um peso imenso sair de meus ombros. Para minha surpresa, Helena sorriu. Isso explica muita coisa. Explica? Caio, você acha que eu não notei como você mudou nos últimos meses? Como parece mais presente? Mais você mesmo? Ela se inclinou para a frente. Eu estava com medo de te machucar, mas na verdade você encontrou a mesma coisa que eu encontrei. Autenticidade, murmurei. Exatamente, ela concordou. A coragem de ser quem realmente somos. Conversamos por horas naquela tarde, não como marido e mulher, mas como 2 amigos que haviam compartilhado uma parte importante de suas vidas e agora estavam prontos para seguir caminhos diferentes. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Você está feliz? Helena perguntou quando estávamos finalizando os detalhes práticos da separação. Mais feliz do que fui em muito tempo, admiti. Então estou feliz por você, disse simplesmente. E espero que você esteja feliz por mim também. Estou, respondi. E era verdade. Quando Helena saiu naquela noite para ficar em um hotel até encontrar um apartamento próprio, senti como se estivesse fechando um capítulo importante de minha vida. Não com amargura ou arrependimento, mas com gratidão pela jornada compartilhada e expectativa pelo que estava por vir. 2 semanas depois, Lorenzo e eu estávamos na varanda dele, observando o pôr do sol pintar Madrid em tons dourados. Eu havia me mudado temporariamente para o apartamento dele, enquanto Helena organizava suas coisas no nosso antigo lar. Sem arrependimentos? Perguntou, passando o braço ao redor dos meus ombros. Nenhum, respondi honestamente. E você? Apenas um, disse, me fazendo olhar para ele com preocupação. Qual? Que demorou tanto para eu bater na sua porta naquela primeira noite, disse com aquele sorriso travesso que me fazia derreter. Ri, me inclinando para beijá-lo. Valeu a pena esperar. Valeu? Murmurou contra meus lábios. Definitivamente. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez. Foi terno e intenso. Descoberta e reconhecimento ao mesmo tempo. Lorenzo me guiou através de cada nova sensação com uma paciência e paixão que me deixaram completamente entregue a ele. Depois, deitados na cama dele com meu peito encostado em suas costas, ele traçou padrões preguiçosos na minha pele. Caio, disse suavemente. Eu te amo.
As palavras me atingiram como um raio, não porque foram inesperadas, mas porque foram tão perfeitamente certas. Eu também te amo, respondi, beijando seu ombro. Mesmo que isso signifique deixar para trás a vida que você conhecia, especialmente por isso, disse com convicção, porque você me ajudou a encontrar a vida que eu realmente queria viver. 6 meses depois, Lorenzo e eu nos mudamos para um apartamento maior em Malazânia. Eu havia demitido meu sócio e transformado a agência em uma empresa de consultoria menor, focada em projetos que realmente me inspiravam. Lorenzo havia conseguido uma exposição em uma galeria prestigiosa de Madrid e suas pinturas estavam vendendo bem. Mais importante, estávamos felizes. Não foi fácil. Houve comentários maldosos de alguns conhecidos, olhares curiosos de vizinhos, momentos de dúvida quando a magnitude da mudança em minha vida me atingia completamente. Mas a cada desafio, Lorenzo estava lá, me lembrando de que a autenticidade sempre valia a pena lutar. Você se lembra do que me perguntou naquela primeira manhã na varanda? Perguntei uma noite quando estávamos cozinhando juntos. Lembro, disse sorrindo. Se você já havia pensado em quebrar suas próprias regras. E agora? Lorenzo se virou para me encarar, seus olhos brilhando com amor e travessura. Agora eu pergunto, que outras regras você quer quebrar? Ri, o puxando para um beijo que tinha gosto de possibilidades infinitas. Todas, murmurei contra seus lábios. Absolutamente todas. E enquanto o sol se punha sobre Madrid, pintando nosso novo apartamento em tons dourados, soube que finalmente estava vivendo minha própria vida. Uma vida autêntica, apaixonada e completamente minha. A tentação do apartamento 302 havia se transformado na realidade mais bela que eu poderia ter imaginado. E pela primeira vez em décadas, quando olhei no espelho naquela noite, reconheci completamente o homem que olhava de volta para mim. Caio Duarte, escritor, amante, homem livre, finalmente completo. Fim. E assim termina a jornada de autodescoberta de Caio. Espero que tenham se emocionado tanto quanto eu me emocionei escrevendo esta história de amor, coragem e autenticidade. Às vezes precisamos de alguém especial para nos ajudar a descobrir quem realmente somos por baixo das máscaras que criamos. O que acharam do final? Ficaram satisfeitos com as escolhas de Caio? Contem nos comentários qual foi o momento que mais tocou vocês nesta história. Estou ansiosa para saber suas impressões. Obrigada por acompanharem esta jornada até o final. Histórias como essa me lembram que nunca é tarde demais para escolher a felicidade e a autenticidade, mesmo quando isso significa reconstruir nossa vida completamente. Até a próxima aventura!